Graça e paz sejam com todos, amados meus irmãos, vocês que me ouvem, que me seguem aqui nesse canal do YouTube. Estamos estudando o quarto evangelho, o Evangelho de João. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18, resumindo bastante, porque esse capítulo é bem extenso. Esse capítulo ele tem 40 versículos, e aqui nós vamos ver o capítulo 18 falando que Jesus ele é preso, que ele é levado diante de Anás. Nós vamos ver Pedro negando Jesus, né? Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus diante de Pilatos, das autoridades lá em Jerusalém. Amém? Então, resumindo esse capítulo, nós vamos ver que Jesus, ele é traído por Judas, ele é entregue nas mãos daquele batalhão de soldados romanos e guardas do templo, e o sumo sacerdote interroga Jesus. Nesse capítulo vamos ver tudo isso, Pedro negando Jesus, conforme o próprio Jesus havia predito, né? E Jesus vai a julgamento perante Pilatos. E nós vamos ver o confronto de Jesus com aqueles soldados romanos, com aquele batalhão de soldados. Imagina Jesus e seus discípulos lá no Getsemane, né? Getsemane. E ele é confrontado pelos seus inimigos. Judas foi o traidor, e ele chega no Getsemane preparado para trair o seu mestre, para trair Jesus, com os guardas do templo. E esses guardas, eles carregam tochas, lanternas, armas, né? E eles aparecem ali buscando Jesus. E aí eles perguntam, né, sobre a pessoa de Jesus. Jesus se apresenta a eles, diante deles, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. E a preocupação de Jesus naquele momento era com seus amigos, com os discípulos, e ele pede aos soldados, né, que deixem eles em paz. E ele concorda em ir com os soldados. E ele repreende Pedro ali, né, naquele jardim do Getsemane, porque Pedro, ele corta a orelha de um dos soldados, né, de Malco, que é servo do sumo sacerdote. E nós vamos encontrar duas palavras que descrevem, amados, adequadamente esta passagem da negação e do julgamento de Jesus. E nós vamos ver aqui como Jesus havia predito a Pedro que ele o trairia, que 3 vezes ele negaria o Senhor Jesus. E aí nós vemos nessas 3 ocasiões Pedro negando o Senhor Jesus. A primeira negação, uma serva, né, uma jovem, pergunta se Pedro é um dos discípulos de Jesus, e Pedro nega. E na segunda vez, uma outra pessoa desconhecida, diz o texto, né, faz a mesma pergunta a Pedro, e novamente nós vemos Pedro negando Jesus. E depois, um parente, né, do homem de quem Pedro cortou a orelha lá no Getsemane, diz que o viu juntamente com Jesus lá no Getsemane. E pela 3ª vez nós vemos Pedro negando o fato. E imediatamente, como Jesus havia predito, já profetizado, que um galo cantaria, pois exatamente nessa 3ª vez em que Pedro nega o fato de conhecer Jesus, imediatamente o galo canta. E nós vamos ver Jesus, aqui nesse capítulo, sofrendo 3 julgamentos. O primeiro julgamento, eles colocam Jesus perante Anás, que é ex-sumo sacerdote. Jesus, ele é amarrado, ele é maltratado, e Anás, ele pergunta a Jesus sobre os seus seguidores e os seus ensinamentos. E Jesus responde que seus ensinamentos são muito conhecidos, porque ele sempre falou abertamente no templo, nas sinagogas, pelas ruas. E Jesus, ele é esbofeteado, amados. Um oficial bate no rosto de Jesus. Isso tudo no primeiro julgamento. No segundo julgamento, perante Caifás, que era o atual sumo sacerdote da época. E esse evangelho de João, ele nos relata o que aconteceu nesse julgamento. E o terceiro julgamento foi perante Pilatos, o governador romano. Pilatos e os judeus, né? Então, esse foi o primeiro encontro de Jesus com Pilatos, que o próprio Pilatos pergunta: que acusação vocês trazem contra este homem, né? E os judeus,
respondem: se ele não fosse malfeitor, nós não teríamos entregado eles aqui a vocês, né? Nós não o entregaríamos, eles dizem, né? E Pilatos, ele fala aos romanos: tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Aí os judeus respondem, né, a Pilatos: a nós não nos é lícito tirar a vida de ninguém. E aí Pilatos faz uma pergunta a Jesus: és tu o rei dos judeus? E Jesus responde a Pilatos: dizei isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Aí Pilatos responde a Jesus: porventura sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que você fez, o que fizestes? Foi a pergunta de Pilatos a Jesus. Aí Jesus responde para Pilatos, no versículo 36, amados. Eu quero ler esse versículo, exatamente como está aqui na palavra de Deus, né? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Aí Pilatos pergunta a Jesus: então você é rei? Disse Pilatos a Jesus. E Jesus respondeu a Pilatos: tu dizes que sou rei? De fato, por esta razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Foi a resposta de Jesus a Pilatos, né? E Pilatos e os judeus, novamente, né, depois desse primeiro encontro, tem um novo encontro com Jesus. E Pilatos fala claramente: não acho nele crime algum. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? E os judeus responderam a Pilatos: este não, mas Barrabás. Então nós vemos Jesus diante de Pilatos, diante dos judeus que o entregaram a Pilatos, né, as autoridades ali romanas. Pilatos diz assim, eu quero finalizar lendo para vocês o versículo 38 até o 40, que diz assim, quando Jesus fala para Pilatos, né, que ele nasceu, que ele veio ao mundo para testemunhar da verdade. Então, e que todos aqueles que são da verdade me ouvem. E aí Pilatos pergunta: que é a verdade? Aí Jesus diz a ele: ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, Pilatos falando: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Ele, em respostas, gritaram, o povo judeus: não, ele não, queremos Barrabás. E Barrabás, amados, a gente lendo toda a história, ele era um bandido. Então nós vemos aqui, né, nessa palavra, Jesus sendo traído por um dos seus, que era Judas. Nós vemos Jesus sendo levado diante das autoridades. E nós vemos aqui Jesus negando, Pedro negando Jesus Cristo, né? Pedro negou Jesus 3 vezes, exatamente como o Senhor Jesus havia dito. E nós vemos Jesus diante das autoridades, né? Primeiro Anás, depois diante de Pilatos, e Pilatos quer inocentar Jesus, mas os judeus preferiram trocá-lo por um bandido, por um criminoso que foi Barrabás. E nós podemos assim enxergar aqui, amados, ver diante da palavra de Deus o nosso precioso Mestre, o nosso precioso Jesus, né? Falando a respeito que o reino dele não era dessa terra e que ele veio exatamente para cumprir a vontade do Pai. E nós vemos a grandeza do Senhor Jesus, que não hesitou, não vacilou e foi entregue nas mãos dos seus acusadores, né, os próprios judeus. E ele veio exatamente para esse povo. E nós temos que agradecer e louvar a Deus pela oportunidade que nós tivemos de ser enxertados, nós, os gentios, né? Como Paulo ensina, fomos enxertados nessa videira verdadeira, que é Jesus Cristo, que ele veio para os seus, diz a Bíblia também em outros textos, e os seus
o negaram, recusaram, não o aceitaram. Mas você e eu, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e nós podemos, né, olhar para a palavra de Deus e ver a grandeza e o amor do Pai ao enviar Jesus, e a grandeza do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo de Nazaré, ao se entregar, ao se doar, por amor de nós, por amor de toda a humanidade, porque eu quero reforçar para vocês que a salvação, ela não é individual, a salvação ela é universal, porque quando Jesus fez o sacrifício de morrer na cruz por todos nós, todos estão incluídos, desde que todos possam aceitá-lo como único Senhor, Salvador, em nome de Jesus, amém? Fique com esse capítulo 18, leia-o, você vai aprender e vai ver aqui o que é que fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos conhecer, amados, a palavra de Deus, precisamos lê-la, precisamos meditar nela, precisamos orar a palavra de Deus, que você possa ficar com esse capítulo 18, dividido com outras pessoas, amém? E não deixe de ler, compartilhe, entre no meu canal ali, dê um joinha, vamos propagar o reino de Deus, amém? Vamos conhecer Jesus intimamente, vamos conhecê-lo, peça ao Espírito Santo para que ele revele Jesus ao seu coração, e que depois de nós termos sido alcançados por essa graça, vamos propagar o reino de Deus na terra, vamos fazer o nosso Jesus conhecido entre as nações, em todos os lugares por onde você for, por onde você andar, que nós possamos falar do amor de Deus, que nós possamos apresentar Jesus ao mundo, em nome de Jesus, amém? Deus os abençoe ricamente.